começo de 2022, a cantora Rihanna anunciou sua gravidez e começou a aparecer em vários eventos sem a menor intenção de esconder a barriga ou de abrir mão do seu estilo pessoal. O que causou um certo estranhamento no meio da moda, já que a Riri estava vestindo exatamente o oposto daquilo que se considera como moda maternidade. E o próprio fato de, em pleno século XXI, aqui, isso ainda surpreender as pessoas tem muito a ver com as heranças que nós trazemos de como a era vitoriana lidava com a gravidez. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como as mulheres vitorianas se vestiam quando estavam grávidas. Meu nome é Pauline Kiesler, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? No vídeo sobre quantos vestidos tinha uma mulher vitoriana, eu só mencionei muito rapidamente sobre como o assunto das roupas vitorianas durante a gravidez precisariam de um vídeo só para elas. Até porque roupas específicas para gravidez são um tema que raramente é abordado nos livros de história da indumentária e por dois motivos muito claros. Primeiro, que roupas desenvolvidas especificamente para gravidez e para amamentação são uma coisa muito recente na história da moda europeia ou da moda ocidental, e mesmo nas coleções de museus existem roupas que tem-se alguma suspeita de que elas possam ter sido adaptadas para usar durante a gravidez, mas é muito difícil conseguir afirmar isso com 100% de certeza. O primeiro traje feminino relacionado diretamente à gravidez é o robe batante, no século XVIII. Bastante solto no corpo, podendo ser usado com ou sem as anquinhas laterais, ele poderia disfarçar a barriga e manter a gravidez até mesmo em segredo por algum tempo. E inclusive as fofocas da corte de Luís XV relatam que quando as amantes do rei apareciam de robe batante, toda a corte já sabia que elas estavam carregando mais um bastardo real. Não era muito comum que as mulheres nobres circulassem por Versalhes conforme a gravidez avançava. Quando a gravidez começava a ficar muito evidente, o que era comum era que elas se recolhessem aos castelos das suas famílias e só retornassem para a corte depois de terem dado à luz. Já as mulheres da família real permaneciam na corte, mesmo quando pesadamente, ostensivamente grávidas, porque no caso delas o nascimento de uma criança não era uma questão familiar, não era uma questão privada, era uma questão política. O hábito de rainhas e princesas darem à luz com uma verdadeira plateia dentro do quarto está muito ligado a isso. A presença de testemunhas servia para garantir que não houvesse trocas de bebês e que qualquer deficiência ou sinal que permitisse questionar a paternidade fosse visto imediatamente e não pudesse ser escondido. Mas a gravidez por si só não era considerada uma coisa vergonhosa, pelo menos não quando ela acontecia dentro do âmbito do casamento e tal. A gravidez era um sinal de sucesso do casamento e do cumprimento do papel que a sociedade esperava de mulheres de todas as classes sociais. E para quem vivia fora dos privilegiados muros de Versalhes, a ideia de roupas específicas para a gravidez era estranha e até desnecessária. Isso porque muitas roupas do período já permitiam uma amplitude bem considerável de ajuste, como os casacos e jaquetas fechados com peitilho e cordões, os bedgowns fechados com alfinetes muito usados pelas mulheres pobres, e até alguns modelos de frente franzida com cordões que apareceram a partir de 1770. Já durante a regência, no começo dos anos 1800, os vestidos de cintura alta e com frentes que abriam pareciam perfeitos para acomodar a gravidez e a amamentação sem a necessidade de trajes especiais. Só que a era vitoriana estava logo ali na esquina, acenando com as suas noções totalmente bugadas e equivocadas de moral sexual. Durante a era vitoriana, a maternidade ganhou contornos românticos. Todos aqueles discursos sobre milagre da vida, amor de mãe e dever sagrado da mulher ganham muita força na era vitoriana, inclusive com um estímulo cada vez maior à amamentação como um ato de amor materno em todas as classes sociais. Mas se a maternidade era essa suprema realização da feminilidade, a gravidez em si era um problema, porque gravidez lembrava sexo, e sexo era um assunto totalmente privado. Ao ponto de várias línguas europeias desse momento rejeitarem a palavra grávida e usar vários substitutos poéticos que tentavam disfarçar a associação direta com sexo. É provável que a ideia da cegonha trazendo os bebês tenha se formado nessa época. A própria literatura da época foge muito de descrever coisas relacionadas à gravidez e ao parto, geralmente só informando que a personagem feminina se tornou mãe. Só no caso de personagens desviadas, adúlteras e prostitutas,
A gravidez era de fato descrita, mas como a ideia de ser uma consequência ruim de seu comportamento imoral. Idealmente, mulheres grávidas deveriam ficar em casa, preparando o ninho, cuidando do enxoval e dos afazeres da maternidade, só que na prática não era isso que acontecia. As mulheres pobres seguiam com seus afazeres dentro e fora de casa enquanto sua saúde permitisse, inclusive trabalhando nas fábricas e nos campos, em atividades pesadas e insalubres. Mas se ela fosse uma trabalhadora doméstica, provavelmente seria demitida assim que a gravidez começasse a ficar muito evidente. E evidências como crônicas e diários nos mostram que mesmo as mulheres ricas, que eram o alvo preferencial dessa moralidade vitoriana, continuavam circulando em público grávidas enquanto isso fosse fisicamente possível. E para isso elas precisavam de roupas que acomodassem o seu estado interessante, para usar um termo da época, além de roupas que disfarçassem ao máximo possível os sinais físicos da gravidez, o que cá entre nós nem sempre seria possível. Entre os modelos relacionados diretamente à gravidez, a gente encontra com muita frequência o work dress ou day dress. E nós já temos um vídeo aqui no canal só sobre esse tipo de vestido que você encontra no link aqui em cima no card ou na descrição do vídeo. O work dress tinha a vantagem de ter as costas ajustadas e uma frente que frequentemente era regulada com cordões. E olhando de lado, uma das características que a gente percebe é como a cintura é mais alta na frente. Essa é uma característica presente em muitas peças de museus e que reforça a hipótese de que teriam sido usadas durante a gravidez. Outro modelo relacionado à gestação são os wrappers ou dressing gowns. Naturalmente, esses modelos eram mais largos e ajustados ao corpo só com um cinto, e por isso usados dentro de casa. E uma característica muito útil desses modelos é a presença de uma pala no peito e o restante do vestido todo franzido ou preguiado. Além de acomodar a barriga, esse modelo também acomodava os seios. E por serem abotoados na frente, eram ideais para amamentação. Mas muitas mulheres vitorianas permaneciam de 30 a 40 dias de resguardo, que era um período em que elas ficavam, se não o tempo todo, a maior parte do tempo no quarto, se recuperando do parto. E enquanto elas estivessem de resguardo, elas não precisavam usar vestidos, elas usavam camisolas. Inclusive camisolas adaptadas para esse momento, como esse modelo especial, patenteado nos Estados Unidos em 1872, específico para facilitar a amamentação. E pode até parecer meio doido, mas itens como bombas para esvaziar o leite e protetores de mamilo em metal ou vidro não só existiam, como eram vendidos até no comércio de rua. Mas quando a nossa dama vitoriana ainda não estava recolhida, o que tradicionalmente acontecia no último mês de gestação, e sim, as pessoas sabiam calcular o tempo de uma gravidez mesmo antes de conhecerem cientificamente o mecanismo da ovulação. Duas coisas eram muito importantes para esse cálculo: a data da última menstruação e a fase da lua em que tinha acontecido a última menstruação. E ainda existia a crença de que algumas mudanças de lua, como a passagem da lua crescente para a lua cheia, eram mais propícias para que o parto ocorresse do que outras, como a passagem da lua minguante para a lua nova, por exemplo. Enfim, nossas damas tinham roupas para viver durante esses 9 meses, e sobreviveram alguns registros fotográficos sobre isso. Na década de 1860, as crinolinas ajudavam pra caramba a dar uma boa disfarçada na barriga. Mas o uso de paletós e mantos folgados escondiam ainda mais esses corpos. De uma forma geral, os trajes usados fora de casa seguiam as linhas gerais da silhueta de cada época, com a tendência de serem bem mais folgados para não dar muito destaque para a barriga. E alguns eram realmente muito chiques, como esse modelo em cetim de 1882. Já outros eram mais discretos, como esse traje de caminhada de 1864, que poderia ou não ser usado na gravidez. E sim, espartilhos faziam parte do dia a dia das mulheres grávidas, mas em modelos adaptados especificamente para essa fase da vida. Só que para falar dos espartilhos de gravidez, eu vou precisar de um outro vídeo. Quem estuda especificamente essa questão das roupas de maternidade é a historiadora Catriona Fisk. Na tese de doutorado, ela pesquisou extensivamente coleções de museus, mas também documentações privadas, como diários, crônicas, correspondências pessoais, em busca não só dos trajes, mas de descrições que permitissem identificar com um pouco mais de certeza o que é traje de maternidade e o que não é traje de maternidade nos museus. Eu estou deixando a referência do trabalho dela aqui embaixo, aliás, com todas as outras referências de pesquisa desse vídeo. Mas quem é apoiador ou membro tem acesso direto ao meu Drive, onde estão todas as minhas referências, direto em PDF e também as minhas anotações de pesquisa. Além de ter acesso a essa e outras recompensas, vocês ajudam esse canal a se manter crescendo e sempre trazendo conteúdo histórico gratuito e de qualidade para vocês aqui no YouTube.
Mas se você não pode ser apoiador ou membro, não tem problema, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, comenta e compartilha que isso é de graça e já ajuda pra caramba no crescimento do canal. E claro, aproveita para dar uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que eu separei para você com todo carinho.